Na live de hoje, eu escolhi um assunto muito importante para falar aqui com vocês, que é um assunto que eu não tenho costume de falar sempre para quem não é meu cliente, justamente porque as pessoas ainda têm um preconceito em relação a isso. As pessoas ainda pensam que é uma coisa muito simples. E aí, quando eu tento começar a aplicar isso com as pessoas, elas começam a ver que é muito mais complexo do que aquilo que realmente parece. E é por isso que hoje eu vou falar sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é o mais importante de todos os negócios. Não importa se o seu negócio é pequeno, se é médio ou se é grande. O fluxo de caixa sempre vai ser o mais importante. Por quê? Porque sem o fluxo de caixa, você não consegue tomar nenhuma decisão. Você não consegue saber como está indo o seu negócio. Você não consegue nem ao menos saber se você está ou não na direção correta. Então, se você ainda não sabe o que é o fluxo de caixa, para que serve e todos os outros detalhes que estão por detrás dele, eu vou te ajudar com isso hoje. Então, vamos lá. O que é o famoso fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que anotar as entradas e saídas do seu negócio. Mas, por mais que isso pareça simples, não é. E você precisa começar a tomar cuidado com ele. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que é assim, você vai lá, anota a entrada de hoje, anota a saída de hoje, aí amanhã você pula porque não deu tempo, aí você volta depois e faz de novo, e aí você vai nesse ciclo de faz e não faz, e aí não tem resultado nenhum. Por quê? Porque o fluxo de caixa, ele precisa ser feito todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é literalmente todos os dias, não importa o que aconteça. Porque muitas vezes a gente fica preso ali falando, tive um imprevisto, meu filho adoeceu, eu atendi até mais tarde. E o que eu gosto de falar sempre é, se você teve tempo de respirar, você tem tempo de fazer o fluxo de caixa. Nunca falta tempo, falta prioridade. E a gente precisa começar a dar prioridade nas coisas que realmente são importantes para o nosso negócio. Por que o fluxo de caixa é tão importante? Porque ele vai te ajudar desde a estrutura do seu negócio até o momento de você alavancar os seus resultados. Porque pensa aqui comigo, se você não faz o fluxo de caixa, se você não tem controle do que entra e do que sai, como que você pode tomar alguma medida para conseguir melhorar o seu negócio? Como você pode focar em aumentar o faturamento, sendo que você nem sabe o quanto está entrando no seu negócio? Você não sabe o quanto está saindo ou com o que está saindo, que é mais importante ainda. Porque não adianta a gente só ir ali, entrou, saiu e não conseguir crescer o negócio, não conseguir evoluir. E já veio muita gente me procurar e sempre a primeira pergunta que eu faço é, faz fluxo de caixa? E aí as pessoas, eu faço. Aí eu, com qual frequência? Eu faço de vez em quando, aí às vezes eu paro, volto de novo, mas eu tô tentando. Fluxo de caixa não existe tentar, existe fazer. Não é sua obrigação, é a salvação do seu negócio. Então, ele está acima de uma obrigação. Por quê? Sua obrigação é vender, sua obrigação é tratar bem o cliente. Fluxo de caixa já nem é uma obrigação. Ele é igual, é importante a gente tomar água todos os dias, é importante fazer o caixa todos os dias. Por isso que eu brinco muito que se respirou tem que fazer. Porque às vezes a gente passa ali na correria do dia a dia e acaba deixando para depois. E aí acontece aí acaba acontecendo um problema muito grande no negócio e você não sabe nem identificar onde que está esse problema. Para que serve esse fluxo de caixa? Para você ter conhecimento dos números do seu negócio. Por isso que, além de anotar o que entra e o que sai, é muito importante que vocês façam a classificação. Desculpa. Boa noite, meninas! É muito importante que vocês façam a classificação das entradas e saídas do negócio conforme a categoria. Por quê? Tem muita gente que gosta de dar o lanche para cliente, que gosta de ter aqueles mimozinhos e não coloca ali como um gasto
realmente coloca às vezes como material de limpeza, vai lá e coloca supermercado. Aí quando você vai olhar a fundo ali, não foi o supermercado, o supermercado deu um valor muito alto. Já teve cliente que eu perguntei se eles estavam bebendo água sanitária, porque não tinha condição com o valor que estava gastando de produto de limpeza. Quando eu fui descobrir é porque o valor que estava lá como produto de limpeza era destinado àqueles lanchezinhos das clientes. E aí, se a gente não sabe o quanto está gastando ali com o cliente, como que a gente vai fazer a precificação correta? Não tem como. E todos os gastos do nosso negócio, eles têm que estar previstos na precificação. Porque tudo que você dá para o seu cliente, na verdade, você não está dando. Na verdade, está embutido no preço que você cobra dele. Então, por isso que é tão importante a gente começar a classificar as nossas despesas. E aí tem que classificar se é um custo fixo, se é um custo variável, qual o tipo daquele custo, se foi um gasto de insumo, se foi um material para trabalhar, se foi o lanchinho da cliente, se foi alguma coisa do Prolabore que você pegou que vai para a pessoa física. Então precisa separar em categorias para que vocês consigam ter o resultado que vocês querem, para poder bater o olho ali nas anotações e entender para onde está indo o dinheiro. E eu falo assim, se vocês só anotarem no fluxo de caixa e não fazer nada com aquela informação, é melhor nem fazer fluxo de caixa, porque vocês estão perdendo tempo. Às vezes a gente pensa, vou anotar que minha vida vai estar linda. Não, você vai anotar porque você precisa ter as informações. O que vai contar é o que você vai fazer depois com essas anotações. Que não é só anotar ali e pronto, acabou. Quem dera se fosse fácil assim. E é por isso que sempre que faz o fluxo de caixa, é fundamental fazer o fechamento dele. Esse fechamento pode ser feito semanal ou pode ser feito mensal e eu recomendo que faça os dois. Eu sempre recomendo fazer o fechamento por semana do fluxo de caixa para conseguir avaliar como foram as entradas e saídas daquele mês, daquela semana e preparar a próxima semana. Como também é importante fazer o fechamento mensal para entender como que foi ao longo do mês inteiro. Então, como que faz esse fechamento? Vocês vão pegar as anotações de todas as entradas e todas as saídas. E aí vocês vão subtrair do valor total das entradas o valor total das saídas. O saldo que der tem que ser exatamente igual ao saldo que vocês têm em conta. Seja conta mais dinheiro ou quem usa só conta, saldo total na conta. Porque se der 10 centavos de diferença, o seu fluxo de caixa está errado. Nas finanças, não existe mais ou menos. Não existe você ir lá e falar assim, deu 50 centavos de diferença. Não deu nada de diferença. Não. Se você anotou corretamente todas as entradas e anotou corretamente todas as saídas, logicamente, na hora de fazer o cálculo do total das entradas menos o total das saídas, tem que ser igual ao valor que você tem em dinheiro. Se não for igual, alguma coisa foi feita errada. E se tem uma coisa que não pode ter erro, é no fluxo de caixa. Quem já trabalhou comigo sabe que o tempo todo eu tô ali pegando no pé pro fluxo de caixa. E já teve clientes minhas que ficaram doidinhas fazendo fluxo de caixa, justamente porque não contavam as moedas. Eu não sei se vocês consideram moeda dinheiro, mas é muito comum a gente não considerar moeda dinheiro, né? Tem ali, tem 100 reais moeda. Não, mas é moeda não é dinheiro. Então, às vezes, a gente para de contar as moedas e dá a diferença no final da semana ou no final do mês. Por isso que é tão importante a gente entender que na hora de fazer o fluxo de caixa, todas as informações são importantes. Vocês precisam saber exatamente tudo o que está acontecendo com o negócio. E por isso que é importante vocês saberem a diferença entre fluxo de caixa e fluxo de competência. Porque se vocês confundirem os dois e tentar fazer o fluxo de caixa de vocês, vai dar errado. O que é o fluxo de caixa? É a entrada e saída de dinheiro. Ou seja, é tudo que está entrando no seu caixa ou saindo do seu caixa. Agora, o fluxo de competência é tudo aquilo que você está gastando ou está ganhando e não está saindo da sua conta naquele momento. Como assim, Nayara? Vamos pensar que você
foi lá e vendeu o seu serviço hoje para receber daqui a uma semana. Pode ser que às vezes você conversou com a cliente ali, fechou com ela falou, é certeza, combinou, às vezes você combinou entrega depois, não importa, mas você vendeu hoje e vai receber daqui a uma semana. Esse valor que você vai receber daqui a uma semana não entra no seu fluxo de caixa. Ele é um fluxo de competência. Por quê? Porque você está vendendo naquele momento, mas não está entrando aquele dinheiro no seu caixa. E isso acontece muito com cartão de crédito. Por quê? Quando você vende no cartão de crédito, se você não tiver antecipação, quem tem antecipação que cai no mesmo dia, fluxo de caixa é igual ao fluxo de competência. Mas quem tem a maquininha que paga em um dia, em 2 dias, em 14 dias, não importa. Você não pode colocar o valor da venda no cartão no seu fluxo de caixa. Por quê? Você vendeu naquele momento, o seu cliente até te pagou, mas não entrou nada no seu caixa. E você não pode simplesmente ir lá e colocar como se tivesse entrado. Por quê? Na hora de fazer o fechamento, que é o valor total das entradas menos o valor total das saídas, vai dar diferença no seu caixa. Por quê? Porque você vai ter colocado aquela venda no cartão como entrando no seu caixa, sendo que ela não entrou. Então, é importante tomar muito cuidado com isso. Além disso, no fluxo de caixa é o valor real que entrou no seu negócio, não o valor que o seu cliente pagou. Se você passa a maquininha de cartão e não cobra a taxa do seu cliente, você não pode colocar no fluxo de caixa o valor que o seu cliente pagou. Você tem que colocar o valor que você recebeu. Por quê? Não importa se o cliente te pagou R$100, se ele te pagou R$50, se ele te pagou R$20. Importa o quanto você recebeu. Por quê? O quanto ele te pagou é só o fluxo de competência. Mas para você avaliar o seu negócio, você olha para o fluxo de caixa, que é as entradas e saídas de dinheiro. Então, tomem muito cuidado, principalmente em relação ao cartão de crédito. Porque eu já vi muita gente fazendo errado, confundindo o fluxo de caixa com o fluxo de competência, principalmente na hora de passar as vendas no cartão, e com isso não conseguia fazer o fechamento, porque dava diferença no caixa na hora de fechar. E aí você deve estar perguntando, eu ganho dinheiro todo dia, eu preciso fazer o fechamento todo dia? O fechamento não precisa ser feito todos os dias. O fechamento do caixa tem que ser feito mensalmente e pode ser feito semanalmente. As anotações você vai fazer ali ao longo de todo o dia. Por quê? Atendeu uma cliente, anota. Atendeu uma cliente, anota. Teve uma saída, anota. Assim você vai conseguir controlar. Se quiser fechar todos os dias, pode, mas vai dar uma pequena confusão na hora de você colocar o saldo anterior. Por quê? Toda vez que você for começar a fazer o seu fluxo de caixa, você precisa colocar como saldo anterior o valor que você tem ali na sua conta antes de começar as anotações, antes de começar as suas vendas. E na hora de pegar esse valor, você tem que somar o valor que você tem em todas as contas bancárias, mais o que você tem em dinheiro. Somou aquele valor todo, coloca como saldo inicial. Depois vai colocando todas as entradas e vai colocando todas as saídas. No final das contas, você vai somar o saldo anterior mais o total das entradas menos o total das saídas. E esse vai ser o valor do saldo anterior da próxima semana. Pensa comigo, se vocês forem fazer isso todo dia e sempre colocando o saldo anterior, para saber o faturamento do dia, vai ser muito mais difícil. A Bianca, ela passa aperto aqui com o fluxo de caixa. Vai dar certo, já tá dando, Bianca. O importante é isso, é não desistir. Você tá aí persistindo, tenho certeza que vai brilhar. Mais uma coisa importante, gente, é a conciliação bancária. O fluxo de caixa, ele precisa estar igual ao saldo da conta. Então, você precisa sempre estar atento se o que está no fluxo de caixa está sendo um espelho da sua conta bancária. Porque senão acontece o que a gente chama de descasamento do fluxo de caixa. Quando na sua planilha está constando uma coisa e na sua conta bancária está constando outra. Não existe isso. Na área financeira, os números batem 100%. Se não bateu 100%, foi um erro seu. Foi você que fez alguma coisa errada.
Vendo assim, a gente fala, é muito fácil fazer fluxo de caixa, é só eu anotar a entrada, saída, pronto, coloquei o saldo anterior, somei, bateu e tá certo. Sim, em resumo, é muito fácil fazer o fluxo de caixa. Eu, Nayara Pinho, particularmente, considero o fluxo de caixa a coisa mais fácil do negócio. Só que o problema não é a complicação que ele traz, porque ele não é complicado. O problema é a consistência, porque o fluxo de caixa tem que ser feito todos os dias. E muitas vezes a gente não é consistente naquilo que a gente faz. Começa a fazer um dia, salta 2, depois volta de novo e faz, e isso não dá resultado nenhum. Tem que realmente fazer todos os dias ali, todos os dias que teve entrada, todos os dias que teve saída, tem que ter tempo de fazer o fluxo de caixa. O que é que eu recomendo? Faça entre uma cliente e outra. Sua cliente acabou de levantar da cadeirinha ali, já coloca o valor que entrou dela no seu fluxo de caixa. Porque às vezes você pensa assim, no final do dia eu anoto tudo. E quem disse que você vai lembrar de todas as clientes que passaram até você? Pode até ser que você lembre, mas é bem provável que você não vá lembrar. Então, evite que isso aconteça. Já comece realmente a fazer todos os dias, assim que você atender cada um dos seus clientes, para não ter problema no final. E agora eu vou falar para vocês 4 problemas de não fazer o fluxo de caixa. Eu disse que ele é a coisa mais importante do seu negócio e ele é principalmente porque deixar de fazê-lo pode trazer um prejuízo muito grande para você e para a sua empresa. Então, quem quer aí se tornar uma empresária de sucesso, tem que lembrar da frase que eu falo sempre, que quem faz o que quer é criança mimada, empresária de sucesso faz aquilo que é necessário e o fluxo de caixa é necessário, não tem como fugir. Os 4 erros vão ser: tomar decisões sem analisar dados. Vocês precisam aprender a analisar os dados financeiros do negócio de vocês antes de tomar qualquer decisão. Às vezes chegam as pessoas me perguntando: Nayara, como que eu faço isso? Nayara, posso investir naquilo? Gente, eu não sei. E eu não sei por quê. Porque sem analisar os números do negócio de vocês, não tem como saber. Se vocês tomam qualquer tipo de decisão sem fazer a análise do fluxo de caixa, sem fazer a análise dos números do negócio de vocês, provavelmente vocês vão tomar uma decisão errada. Provavelmente vocês vão tomar uma decisão que não vai trazer o retorno que vocês esperam. Por quê? Porque vocês não fizeram do jeito que tinha que ser feito. Além disso, um outro erro muito grande de não fazer o fluxo de caixa é usar a conta da empresa para fins pessoais. Isso quebra qualquer negócio. Porque se você não tem o hábito de anotar o que entra, anotar o que sai, às vezes você pensa assim: nossa, eu não tô gastando nada, eu não gasto nada na pessoa física, meu negócio é que não tá dando lucro. E aí quando a gente vai ver, é a pessoa física que está pegando tudo ali do negócio. É o que mais acontece. A pessoa fala: não tem Prolabore, eu não tiro salário, eu não tiro R$1 da minha empresa, não sei para onde que vai o dinheiro. Mas aí ela paga um picolé, ela paga um almoço, ela paga um lanche, ela paga uma continha. E aí quando vai ver ali, a pessoa tá pegando muito mais do que um Prolabore. Por isso que tem que fazer o fluxo de caixa separando por categorias para entender quanto está indo para sua pessoa física. Para entender se você realmente está tirando da sua empresa só aquilo que você poderia tirar. O outro problema que a gente tem é de não ter um planejamento. Se você não faz o fluxo de caixa, não sabe quanto está entrando, nem quanto está saindo, como você vai planejar os próximos meses? Você não consegue fazer o planejamento. Você não pode ter uma previsão de caixa, uma previsão de quanto vai entrar no seu negócio. Você não consegue ter uma previsão de saídas. Você não consegue nem fazer uma reserva porque você não sabe quanto você precisa na reserva. Que é mais uma coisa importante também para o negócio. Então, está tudo interligado ao fluxo de caixa. E o nosso 4º problema de não fazer o fluxo de caixa é não saber para onde vai o dinheiro da empresa. Então, se você já pensou aí, já se perguntou: eu trabalho muito, não sei para onde que vai meu dinheiro, provavelmente você não faz fluxo de caixa. E eu falo isso porque
eu ajudo muitas pessoas, muita gente me manda mensagem aqui, me manda mensagem no WhatsApp pedindo ajuda e sempre começa com aquela frase: eu trabalho muito e não tenho dinheiro. E aí eu pergunto: hoje você faz fluxo de caixa? Em 99% dos casos a resposta é não. Então a pessoa trabalha muito, não vê dinheiro e não sabe para onde o dinheiro está indo. Por quê? Porque ela não tem esse controle, ela não tem o hábito de fazer o fluxo de caixa todos os dias. Então, se você tá aí com essa sensação que trabalha muito e não vê dinheiro, o problema está em você. O problema está em você não fazer o fluxo de caixa e não fazer ele com consistência, não fazer ele todos os dias, independente do que aconteça. Então, vamos começar a mudar essa mentalidade. Eu falo sempre que o fluxo de caixa, ele tem que ser a primeira coisa para quem quer começar a organizar o negócio. Então, todo mundo que quer começar a organizar o negócio, começa pelo fluxo de caixa. Dominou o fluxo de caixa, você já consegue ir para os próximos passos. Enquanto o seu fluxo de caixa não estiver 100%, não vale a pena você tentar fazer outra coisa no seu negócio. Você tentar dar um passo mais à frente, porque provavelmente não vai dar certo. E aí você vai voltar para o início e vai fazer o fluxo de caixa de novo. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que fluxo de caixa não é uma escolha. Fluxo de caixa não é querer, fluxo de caixa não é vontade. Fluxo de caixa é mais do que a sua obrigação para manter o seu negócio funcionando. E aí vocês devem estar se perguntando: preciso de uma planilha? Preciso de um sistema de gestão? Preciso de uma coisa lá de outro mundo para poder fazer o fluxo de caixa? Não precisa. O mais importante para fazer o fluxo de caixa é manter a constância das informações. Aonde você vai anotar não é tão importante assim. Vocês vão ouvir muitos consultores falando que é fundamental ter uma planilha, que só tem como fazer fluxo de caixa em planilha ou em sistema, e isso não é verdade. Você pode fazer um bom fluxo de caixa até mesmo no caderno. Pode sim, quem é das antigas aí, que gosta ainda dos cadernos, pode fazer o fluxo de caixa no caderno. Por que não é o mais recomendado? Porque o fluxo de caixa no caderno dá mais trabalho. Porque você tem que fazer o fechamento com mais detalhe, você tem que separar ali por categoria na mão, você tem que fazer todos os cálculos manuais. Então, ele vai te dar mais trabalho. Mas se você fizer certinho, vai fechar e vai ser ok. E eu tenho várias clientes que não quiseram fazer o fluxo de caixa em planilha, que falaram: eu odeio planilha, eu não gosto de planilha, eu quero fazer manual. E elas são um sucesso. E elas conseguem todas as informações que a gente precisa. Quando eu faço alguma pergunta, elas têm lá no fluxo de caixa. Quando eu preciso saber para onde foi o dinheiro, é só olhar o fluxo de caixa que a gente consegue ver ali. A gente consegue deslizar pelo fluxo de caixa. Mas quem já tem uma facilidade maior com planilha, pode começar a ir para a planilha. Por quê? A planilha, ela te dá uma automação. Ela vai te dar os cálculos já prontos ali, para você não precisar ficar doida na hora de fazer o fechamento. Ela já vai separar por categoria. São todas as planilhas que fazem isso? Não. É importante que você tenha uma boa planilha para conseguir fazer isso. Você precisa ter uma planilha que já vai te dar um plano de contas detalhado, onde vai ter cada categoria ali que você vai precisar usar. Assim, é só você ir lá marcar na planilha e já ter um resumo. Além disso, uma boa planilha sempre vai ter um resumo anual, para que você consiga enxergar mês a mês como está o seu negócio e ver o resumo do ano todo ali, para você realmente ver assim: nossa, está excelente, eu consigo enxergar quanto está entrando no meu negócio, quanto está saindo, qual a porcentagem de tudo isso, porque assim vai ficar muito mais fácil. Então, quem aí não tem habilidade com planilha, pode sim fazer no manual. Mas quem já quiser dar um passo a mais e economizar tempo, que é um dos nossos ativos mais valiosos hoje, eu recomendo ir para a planilha. E por isso, quem ficou aqui comigo hoje vai ganhar um super bônus. Eu resolvi disponibilizar para vocês a planilha que eu passo para as minhas mentoradas e para as minhas alunas do EMPS, que é a Formação Empresária de Sucesso. Então, eu vou disponibilizar de forma gratuita a planilha para vocês começarem a fazer o fluxo de caixa de vocês. E com um super detalhe:
Eu sei que planilha é o que mais vocês acham na internet, só que não adianta ter uma planilha que vocês não sabem usar. Por isso, eu resolvi gravar uma aula ensinando a usar essa planilha que eu estou disponibilizando de forma gratuita para vocês. Então, vocês vão ganhar a planilha mais uma aula gravada ensinando a usar a planilha, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida e consigam começar a fazer o fluxo de caixa de vocês, porque esse é o primeiro passo para a organização financeira. Então, quem quiser aí, quem ficou até o final, quer receber a planilha, me manda uma mensagem no direct que eu vou estar disponibilizando o link. Vou deixar também o link na minha bio para que vocês consigam baixar a planilha e assistir a aula. E depois eu quero que vocês me mandem mensagem contando como que foi começar aí a mudar as anotações de vocês para a planilha e como que foi começar a fazer o fluxo de caixa todos os dias. Lembrando que o mais importante do fluxo de caixa não é anotar as entradas e saídas, é ter a consistência de fazer as anotações todos os dias, porque é isso que vai dar resultado para vocês.